Oi pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui com uma nova videoaula de banco de dados. A nossa ideia aqui é a gente seguir nos assuntos agora de transformação de modelos, onde a gente não vai mais projetar, ou melhor, a gente sempre vai estar projetando banco de dados, né? Mas a gente não vai mais focar só no projeto de banco de dados. Agora a gente vai se concentrar em como pegar esse projeto que a gente construiu, esse diagrama, esse modelo conceitual, e transformar ele num banco de dados de verdade. Ainda não é o momento da gente fazer um banco de dados no SGBD, mas é o último passo antes de chegar lá, tá? Qual que é a ideia da aula de hoje, tá, gente? A gente vai pegar e estudar quais são as técnicas para transformar um modelo conceitual em um modelo lógico, utilizando uma linguagem que a gente vai chamar de esquema textual, que seria o mais perto possível aí do que a gente vai ter da linguagem SQL que a gente vai trabalhar na parte prática aplicada, certo? Então, essa aula é bem importante, tá? Bem importante mesmo. Conheço inúmeras pessoas que passam, tipo, o curso inteiro tentando aprender isso e tem dificuldade, principalmente na questão da chave estrangeira. Então, presta bastante atenção que você vai precisar disso para sempre, tá? Lembrando que banco de dados é uma parte vital do ciclo de desenvolvimento de software, né? Então, não tem como fugir disso daqui. Vamos lá, tá, gente? Então, onde que a gente está nesse momento? A gente está saindo do modelo conceitual e indo para o modelo relacional, né? A gente já teve uma aulinha falando um pouquinho sobre a nomenclatura, né? Sobre o que é essa parte relacional. Então, a gente está fazendo esse ciclo de engenharia de banco de dados e estamos indo cada vez mais para o baixo nível até a gente chegar lá no computador, certo? Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai aprender a transformar o modelo relacional, o modelo conceitual, para o relacional, a partir de um diagrama entidade-relacionamento. O que você precisa lembrar, gente? São dois passos fundamentais só. Primeiro, você tem que traduzir as entidades e os seus respectivos atributos. Depois, você tem que traduzir os relacionamentos e seus respectivos atributos, porque relacionamentos também pode ter atributo. Primeira parte é super fácil, você vai até ficar com vontade de não assistir mais a aula porque é muito simples. Agora, a segunda parte exige muita atenção, tá? Presta atenção aí. Como que a gente faz isso, gente? Bom, na parte 1, que é a tradução das entidades e seus respectivos atributos, a gente pega simplesmente e traduz a entidade para uma nova tabela, né? Ou a gente chama de relação também nos livros, né? E cada atributo dessa entidade vai definir uma coluna dessa tabela, sendo que os atributos identificadores eles se tornam a chave primária da tabela, tá? Por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo mais simples de todos, que é um diagrama entidade de relacionamento de uma única entidade sem nenhum atributo, como este daqui. Ó. Imagine que eu tenha esse projeto aqui de uma entidade pessoa com o atributo identificador código e uma série de outros atributos. Como que eu faço para colocar isso no esquema relacional sem eu precisar ficar dizendo tabela e tudo mais, né? Como que eu faço isso no modelo lógico, né? Então, para isso a gente vai utilizar um esquema textual que é utilizado não é eu que inventei, é utilizado na bibliografia por diversos autores. E esse esquema textual ele vai nos servir como base para a gente construir nosso banco de dados computacional. Como que a gente faz isso, gente? Simples assim, a gente pega o nome da entidade, né, e transforma ela numa tabela. Então a entidade pessoa virou a tabela pessoa, a gente vai mudando os nomes, né? E cada atributo dessa entidade vai virar um nomezinho aqui, uma coluna, né? E a gente coloca isso entre parênteses, tá, gente? Então, a gente colocou código, nome, endereço, data de admissão e data de nascimento, e eles se transformaram nesses atributos. E como que eu sei qual desses atributos aqui é o atributo identificador e virou chave primária? Enquanto no diagrama entidade de relacionamento é esse atributo pintadinho de preto aqui, no esquema relacional, no esquema textual, o atributo, a chave primária é o que está sublinhado, tá? Então não esqueçam disso. Entidade, nome, e entre parênteses você vai colocar todos os atributos, sendo a chave primária sublinhada. Só isso, tá? Bem simples assim. Esse vai ser o nosso esquema relacional, nosso esquema textual para fazer a transformação de modelos. Bom, vocês devem ter percebido que o nome das colunas mudaram, tá, gente? Por quê? Aqui a gente, enquanto a gente está projetando, a gente pode colocar o que a gente quiser, né? Data de admissão, data de nascimento. Você sabe que a gente não pode ter variáveis com nome composto, senão vai aparecer como se fosse três comandos, né? Três variáveis.
E você sabe também que a gente não pode colocar acentos, cedilha, em nome de variáveis. E no banco de dados, como uma ferramenta computacional, é a mesma coisa, tá, gente? Então, você tem que pegar e prestar atenção em algumas coisinhas. Por exemplo, como esses atributos que viram colunas vão ser frequentemente chamados pelos softwares, né, e pelos programas de computador, eles têm que ter um pouco de alguns cuidados com ele. Por exemplo, você não pode ter nome composto, tá? Então, nome de atributo composto você tem que abreviar e juntar. Tenta manter o nome curto, né? Então, você não vai aparecer data, de admissão, tudo junto, que foi um nome muito comprido, trabalho para o programador. E também não pode ter espaços em brancos e, preferencialmente, né? Caracteres especiais como acentos e cedilha, tá? Então aqui, por exemplo, nome, endereço, né? Data NAS, data ADM, código sem acento. Então você tem que fazer a partir de agora essa tradução também. Então, porque a gente está muito perto do computador, baixando o nível. Então esquece esses nomes compostos com acentos e cedilha, e a partir de agora você tem que usar nomes, né, computacionais, sem acentos, sem caracteres especiais, sem espaços, certo? Então tá. Agora vem a parte um pouco mais complicada, que é a questão de tradução dos relacionamentos. A tradução ela depende da cardinalidade desse relacionamento. O mais fácil é quando existe um relacionamento 1 para 1, que é mais... é raro na realidade, a gente não encontra muito por aí. Quando você encontra um relacionamento 1 para 1, o que você faz? Você tem duas entidades e um relacionamento 1 para 1, você simplesmente junta tudo isso numa entidade só e numa tabela só com todos aqueles atributos. Eu nem coloquei isso nos slides aqui nessa aula porque é muito simples, você tem que lembrar de juntar quando é 1 para 1. O que pega aqui, ó, n para n e 1 para n. Eu vou começar falando do 1 para n, tá? Então, como que a gente faz uma tradução, uma transformação de modelo a partir de um diagrama entidade de relacionamento que contém um relacionamento n para 1? Vamos lá. Lembre-se do primeiro passo. Você traduz as entidades e seus respectivos atributos para tabelas e colunas. Então, eu vou traduzir aqui a entidade editora para a tabela editora, e os seus atributos CNPJ e nome viraram chave primária CNPJ e atributo nome. Ok, né? Logo depois, eu traduzo a entidade livro com a chave primária ICBN, título, sem acento, e ano, ok, né? Mas e esse relacionamento N para 1? Como que eu traduzo isso? Bom, gente, é o seguinte, você tem que prestar atenção numa coisa agora. Na aula passada a gente falou sobre chaves estrangeiras. Então, alguma dessas tabelas vai ter que ganhar uma chave estrangeira, porque a chave estrangeira é o que faz o relacionamento numa tabela no modelo, no esquema relacional, né, entre duas tabelas diferentes. Quem que ganha a chave estrangeira? Editora ou livro? Essa é a grande pergunta e que muitos demoram a entender. Se façam a seguinte pergunta. No relacionamento N para 1, quem pertence a quem? A editora pertence ao livro ou o livro pertence à editora? Você tem que se fazer essa pergunta, tá? Porque isso ajuda. Aqui nesse caso, o livro só pode se relacionar com uma editora. Isso quer dizer que ele pertence a uma editora. Agora, uma editora, você não pode afirmar que uma editora pertence a um livro, porque uma editora se relaciona com N livros, tá? Então, se ela tem vários livros, ela não pode pertencer a um livro só. Então é o seguinte, se um livro pertence a uma editora, ou se algum dado de uma tabela pertence a outra, se relaciona nesse sentido, é essa entidade que vai ganhar a chave estrangeira, tá? Porque, por exemplo, eu vou pegar um livro aqui, ó, inclusive o livro de projeto de banco de dados, né? O que acontece? No próprio livro diz a que editora que ele pertence, né? Então, nesse caso aqui, está aqui escrito em vários lugares, né, nas referências, né, que esse livro pertence à editora Bookman, né? Então, o que acontece? Isso aqui funcionaria como a chave estrangeira, dizendo que esse livro, que contém um título, uma capa, um autor, etc., possui essa chave estrangeira indicando a qual editora ele pertence. Então, como que a gente faz isso? A gente pega e adiciona uma coluna a mais, daqui ela apareceu o CNPJ, tá? Essa coluna a mais aqui, que vai servir como chave estrangeira. Então a gente criou uma nova coluna e vamos fazer uma anotação logo embaixo dizendo que essa coluna CNPJ aponta para a chave primária lá de editora, tá? Lembrando que toda chave estrangeira aponta para a chave primária. Então
a gente coloca essa anotação embaixo, dizendo que o CNPJ, que é a chave estrangeira que a gente criou, referencia a tabela editora. E automaticamente a gente vai saber que ela referencia a chave primária, tá? Toda chave estrangeira aponta para a chave primária. Então, não esqueça, tá, gente? Se o livro pertence à editora, ela ganha uma chave estrangeira que aponta para a editora. Vamos para outro exemplo, tá? O que a gente tem aqui? A gente tem um diagrama de entidade de relacionamento de departamento e empregado, onde o departamento pode ter empregados e o empregado pertence a um departamento. E a gente tem um atributo aqui no relacionamento, dizendo que quando o empregado foi para um departamento, ele foi lotado naquele departamento em uma certa data. Como que a gente traduz isso? Mesmos passos, tá? A gente começa traduzindo as entidades, então primeiro traduzir departamento, colocando a chave primária e seu outro atributo. Depois eu coloco o empregado com seus atributos e adicionei também aqui, ó, a chave estrangeira, porque como o empregado pertence a um departamento, é ele que ganha a chave estrangeira, tá? Pensa o seguinte, o empregado tem um crachá, no crachá vai dizer qual que é o departamento que ele pertence. Essa é a chave estrangeira, tá, gente? Então o empregado pertence ao departamento, então é ele que ganha a chave estrangeira. E se existe um atributo aqui, ele vai herdar também esse atributo dizendo quando que ele foi lotado nesse departamento. Por fim, você faz a anotação embaixo dizendo que esse código departamento é uma chave estrangeira que referencia departamento. Só colocar isso. Nome do atributo referencia nome da tabela. Tá? É isso. É assim que se faz a tradução de um relacionamento N para 1. Só uma observação importante, gente. Eu começo por departamento não é à toa, tá? No banco de dados de verdade, a gente tem que começar pelas tabelas que não contêm chave estrangeira. Porque se você tentar criar isso daqui primeiro, ele vai dizer que referencia uma tabela que ainda não existe. Isso vai dar um erro lá no banco de dados. Então sempre escolha as tabelas que não têm chaves estrangeiras e depois na sequência tabelas que apontam para outras tabelas que já existem, né? Que você já tinha criado e que já funciona. Tá? Então tem que também cuidar numa ordem. Se você for ver no exemplo anterior aqui, a gente criou a primeira editora também porque não tem chave estrangeira e depois a gente criou o livro que contém chave estrangeira que aponta para a editora. Ok, e o relacionamento N para N? O relacionamento para N também tem as suas regras, tá, gente? O relacionamento N para N é o seguinte. Vamos ver aqui um exemplo. A gente tem um engenheiro que trabalha em N projetos. Um projeto pode possuir N engenheiros e nessa atuação, que é o relacionamento entre engenheiro e projeto, ele ganha uma função, tá? A gente começa fazendo exatamente a mesma coisa, colocando a tradução inicial das tabelas, tá? Engenheiro ganha o código e nome, projeto, código e título, né? Com sublinhado porque é chave primária. E aqui nesse caso, nem engenheiro nem projeto ganham chaves estrangeiras. Por quê? Não posso dizer que um engenheiro pertence a um projeto, porque ele pertence a vários projetos. E assim como um projeto não pertence a engenheiro, porque ele se relaciona a vários engenheiros. Então a gente não pode construir chaves estrangeiras aqui. Se eu colocar uma chave estrangeira em engenheiro, eu vou estar falando que ele trabalha em um projeto só. E ele não vai mais poder se relacionar com N projetos. Então nenhum dos dois ganha chave estrangeira. O que eu faço então? A regra é o seguinte: quando você encontrar um relacionamento N para N, o relacionamento vira uma tabela, tá? Não esqueça disso. O relacionamento vira uma tabela. Então o relacionamento atuação vai virar uma tabela chamada atuacão, que contém o quê? O que eu vou colocar? Bom, se tiver atributos lá dentro, eu vou colocar ele lá, tá? Então eu coloquei função aqui, tá? Botei função. Mas ele também vai herdar a chave primária do projeto e a chave primária do engenheiro, tá? Bom, a gente vai colocar isso dentro da tabela. Então, a chave primária do projeto e a chave primária do engenheiro vão ser a chave primária dessa tabela e é uma chave composta, tá? E além disso, além de ser chave primária, ela também é chave estrangeira. É isso mesmo, tá? A gente transforma a atuação numa tabela e ela vira uma chave primária composta, porque a gente herda esses dois códigos, e a gente anota que ela referencia as duas tabelas ao qual ela está ligada, transformando isso numa chave estrangeira também. É isso que a literatura nos diz para fazer, tá? Se você ler um livro, qualquer livro de banco de dados, os autores vão dizer que o certo é fazer assim. Mas na vida real,
nas software houses, nas empresas, isso traz um pouco de dor de cabeça para os programadores. Então existe uma outra forma de a gente fazer isso em relação a essa chave primária composta, tá? A outra opção é você fazer isso daqui, ó. Herda os dois atributos, código engenheiro e código projeto, somente como chave estrangeira, tá? E cria um outro campo para servir de chave primária, que é o código da atuação, tá? Então, ou você faz assim, herda as duas chaves primárias como chave primária composta e transforma elas em chave estrangeira, ou você herda simplesmente os dois campos e cria uma nova chave primária exclusiva. Dessas duas aqui vermelhinhas não serão mais chave primária, são só chaves estrangeiras. E eu recomendo fortemente você fazer assim, porque para colocar isso no software é muito mais fácil, tá? Então, minha recomendação é a seguinte: como professor, como teórico, essa é a maneira certa. E essa aqui é a maneira que se faz realmente na vida real, ok? Então, fica essa opção para você. Bom, é isso, tá? Transformação de modelo é isso. Você tem que lembrar a questão do N para 1 e o N para N. E eu vou transformar agora um modelo, um diagrama de entidade de relacionamento grande aqui, com vários relacionamentos e várias entidades para a gente treinar um pouquinho, certo? Certo, pessoal. Vou mostrar para vocês aqui a tradução desse modelo que está na tela de vocês, desse diagrama de entidade de relacionamento. É uma versão bem simples de como você representar times de futebol e resultados de jogos, né? Com seus respectivos jogadores. O que a gente tem aqui? A gente tem uma entidade para jogador, né, com CPF e nome, uma para time, com CNPJ e nome. O jogador joga em um time apenas, e um time pode ter N jogadores, obviamente. E um time joga com outro, né, onde ele vai ter um resultado. Esse é um auto-relacionamento N para N, ok? Bom, a gente vai começar então pela tradução do time, porque o time não possui chave estrangeira, porque o jogador joga em um time, então ele pertence a um time, né? Agora um time não, ele pode ter vários jogadores, então ele não tem nenhuma chave estrangeira. Tá? Então a gente começa colocando o nome da tabela, e entre parênteses seus respectivos atributos, né? No caso aqui CNPJ e o nome, e sublinha o atributo identificador, CNPJ. Depois vamos para jogador, onde nós temos CPF e nome, sublinhando o CPF porque é um atributo identificador, nesse caso vira uma chave primária. E também a gente sabe que o jogador ele joga em um time, então a gente tem que criar um campo que servirá como chave estrangeira, onde eu vou pôr aqui CNPJ. Então eu devo indicar também que esse CNPJ é um campo que referencia a tabela time. Okay? Então vou deixar aqui em negrito para facilitar a visualização o que é a tabela para vocês. Então, CNPJ, o jogador possui CPF e nome, né, que são os atributos, na chave primária CPF, e possui um campo a mais que servirá de chave estrangeira chamada CNPJ, que referencia a tabela time. Por que ele ganha chave estrangeira? Lembrando mais uma vez, porque ele só se relaciona com um time, então a gente pode dizer que um jogador pertence a um time e esse campo ajudará a identificar a qual time ele pertence. E por fim, a tradução do autorrelacionamento. O autorrelacionamento, a gente sabe da regra que todo relacionamento N para N vira uma nova tabela, inclusive autorrelacionamentos. Então nós teremos uma nova tabela chamada jogo, que receberá quais atributos que ele já tem. Resultado, né? Ele já tinha um atributo aqui, então a gente coloca ele. A gente sabe que também que a gente pode colocar as chaves estrangeiras como chave primária ou criar uma própria, né? Então eu vou criar uma própria aqui chamada código do jogo, que servirá de chave primária. E colocarei duas chaves estrangeiras apontando para a mesma tabela, tá? É um autorrelacionamento. Então, o jogo também tem, assim como o relacionamento tem duas pernas, aqui também tem duas. Então a gente vai apontar um autorrelacionamento apontando só que as duas para a mesma tabela. Então eu vou colocar aqui para time A e time B, porque um time joga com outro jogo. Então essa tabela vai indicar qual time jogou com qual time, qual foi o resultado e o seu respectivo código. Então esses dois campos aqui são chaves estrangeiras, sendo que... Passa um minutinho.
time A referencia time e time B referencia time. São as duas tabelas, tá? De novo, tá, gente? É um relacionamento N para N, então vira uma nova tabela, tabela jogo. Aponta, os dois apontam para a mesma tabela, então jogo aponta para time e o que joga com outro time. Então eu vou criar duas chaves estrangeiras, qual time jogou com qual time, e ambas são chaves estrangeiras que apontam para time. Que valor que vai ter aqui? Eles sabem que chaves estrangeiras apontam para a chave primária. Então aqui a gente vai colocar o CNPJ do time que jogou contra o CNPJ do outro time, tá? O time visitante contra o time visitado, por exemplo. Então, como toda chave estrangeira aponta para a chave primária, na hora de a gente salvar resultados, né, valores, a gente vai colocar aqui o CNPJ do time e aqui o CNPJ do outro time. É isso, tá? O autorrelacionamento funciona da mesma forma que o relacionamento normal. A diferença é que ele aponta sempre para a mesma tabela, né? Aponta para time. É isso aí, gente. Espero que vocês tenham entendido e até logo.